nada tem a ver com TICs. E eu te digo que você está errado. Serviço social tem tudo a ver com tecnologia da informação e da comunicação, porque a tecnologia faz parte da humanidade ao longo do seu desenvolvimento e do seu processo histórico. E com a tendência de acumulação flexível do capital, isso está cada vez mais catalisado no nosso processo de trabalho. Então vem comigo que a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é TICs e como elas impactam o nosso trabalho de diversas formas. E como elas também não só impactam de forma negativa, tá, gente? Mas impactam de forma positiva. Então vem comigo, eu me chamo Shellen Galdino, tá? Trouxe aqui uma breve apresentação de quem sou eu, de onde eu falo, porque de onde eu falo, né, colabora sobre essa conversa, esse diálogo que nós teremos hoje, nós teremos agora. Tá? Eu sou Shellen Galdino, prazer. Tá? Eu sou assistente social formada pela Universidade Federal da Paraíba. Eu sou mestra em serviço social pela mesma universidade. Eu estudei Estado da Arte do Serviço Social e Produção do Conhecimento. Atualmente estou como doutoranda em Serviço Social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC São Paulo, e eu estudo justamente tecnologia e serviço social. A minha tese é o estudo das mídias digitais no serviço social, e eu sou professora e criadora do Serviço Social para Concursos. Se você não conhece, vai lá no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso canal no YouTube, que tá aí. É o @SS para concursos ou mesmo Serviço Social para Concursos, tá bom? Pois bem, vamos aqui iniciar, tá, a nossa conversa. O que danado serviço social tem a ver com tecnologia? Gente, você já deve ter parado para pensar que o serviço social é uma profissão que atua, certo, nas mais variadas políticas sociais. Atua também, obviamente, em empresas, organizações não governamentais, que seja, tá? Mas, de modo geral, nós atuamos em maioria, certo? A maioria dos profissionais de serviço social atuam no âmbito do Estado, executando, elaborando, avaliando políticas, programas, projetos e serviço público. Óbvio que sim, é correto afirmar que a maioria dos profissionais de serviço social estão executando os serviços públicos. Nós atuamos, gente, numa dimensão da vida que geralmente não é quantificável. Nós trabalhamos, em sua maioria dos nossos processos de trabalho, com atendimento direto à população usuária. E esse atendimento que nós fazemos não é algo que é quantificável. Ele pode ser quantificável, mas geralmente não é, porque o nosso trabalho é um trabalho muito subjetivo, muito intelectualizado. É um trabalho que nós denominamos assim, educativo mesmo. Nós trabalhamos muito com o conhecimento, com o diálogo, com a conversa. Nós somos profissionais que lidamos com relações sociais, com direitos, com orientação social, com concessão de benefícios,
benefícios, com estudos socioeconômicos, com violências, com uma dimensão da vida que requer um tipo de intervenção sistemática, né, a partir do lugar que você está inserido, seja uma política social, seja uma empresa, seja uma organização não governamental, seja uma instituição filantrópica, enfim. Então, nós lidamos com uma dimensão da vida que chega para nós, certo? No nosso ambiente de trabalho, nós fazemos a busca ativa, que geralmente não é quantificável e que geralmente lida com uma questão muito da vida íntima e privada das pessoas, que é a carência material, que são as violações de direito, violências físicas, sofrimentos, fragilidades de vínculos familiares. Você deve estar se perguntando, Shelley, isso você está dizendo que a nossa profissão é uma profissão extremamente humanista, porque lida com o humano. Sim, é correto. E aí, mais uma vez, vem a nossa relação com a tecnologia. Mesmo a nossa profissão tendo essas características de lidar com o imaterial, de lidar com a subjetividade, de ter esse caráter mais subjetivo, mesmo que perpasse questões objetivas, materiais, violências, carências de recursos financeiros, a mediação do imaterial é sempre material, certo? Não tem como você fazer mediação, fazer um atendimento a partir do imaterial, só do subjetivo. Então, mesmo que o nosso caráter do nosso trabalho seja imaterial, ou seja, seja algo que a gente não pega numa orientação social, a gente não pega numa efetivação do direito, a gente não pega num projeto de vida, muitas vezes a gente não consegue concretizar essas coisas, assim, isso é muito difícil às vezes para as instituições e para as outras profissões saberem. A mediação, ela é feita através de algo material, de um instrumental, de um relatório, principalmente numa sociedade como a nossa, uma sociedade de acumulação flexível do capital, de um Estado gerencial tecnocrático, que, apesar de eu estar destacando aqui o Estado, essa lógica do Estado e da sociedade burguesa, ela perpassa todas as outras instituições. Então, óbvio que aqui eu destaco o Estado porque é o campo hegemônico de atuação dos assistentes sociais, mas é uma lógica que vai para todos os espaços socioocupacionais. Requer muito de todos os profissionais o registro. Nós temos que registrar tudo o tempo todo. Então, a gente muitas vezes não consegue registrar dimensões da vida. Como se registra abusos sexuais de uma forma tão detalhada? Como é que você registra escutas qualificadas? E a questão do sigilo? São vários dilemas que estão colocados e que são aprofundados diante de uma invasão tecnocrática e tecnológica nos ambientes de trabalho que eu vou aprofundar no decorrer dessa palestra. Pois bem, ainda, o Estado brasileiro, principalmente, e obviamente todas as instituições empresariais, a partir do processo de reestruturação produtiva, vem modernizando, ou seja, vem incorporando tecnologia e abarcando uma lógica gerencialista que tende a cada vez mais ser tecnificada, controlada e registrada por dados.
Então, cada vez mais, por um processo de modernização, está tudo registrado, está tudo sistematizado, está tudo, digamos assim, mediado pela tecnologia. Você vai me dizer assim, Sharon, isso é bom. E eu concordo, isso é muito bom. Que bom que a humanidade inventou a tecnologia para poder facilitar, acelerar e encaminhar melhor os seus recursos e as suas habilidades. Porém, há certas ressalvas que nós precisamos fazer. Então, nós vivemos uma sociedade tecnificada, cada vez mais que busca controlar a nossa vida. Não à toa você fala alguma informação, aparece algum anúncio para você nas redes sociais, não sei se vocês já notaram, porque tudo que a gente fala é ouvido pelo nosso aparelho telefônico. Então, existe de fato esse controle a partir da tecnologia. E tudo também precisa ser registrado. E isso antes não tá, isso não só está nas redes sociais, nas mídias sociais. Isso agora está também incorporado na lógica do Estado. Com o papel, isso já era feito, mas com um arsenal de software, de sistemas e de tecnologia, isso fica muito mais sofisticado e muito mais aprimorado. Aí você vai dizer, Sharon, tem como voltar atrás? Não. O avanço tecnológico, ele nunca regride, ele sempre avança, certo? Não tem como a gente regredir no avanço tecnológico. A tecnologia não anda para trás, a tecnologia anda para frente, porque ela está atrelada ao desenvolvimento capitalista. Não tem como a gente voltar atrás. Tem como a gente adequar e tem como a gente formatar melhor o uso dessa tecnologia. Pois bem, vale ressaltar, gente, que quando eu falo de tecnologia, às vezes a gente tem uma sensação de que tecnologia é algo muito novo na nossa vida, né? Ai, tecnologia é o celular, ai, tecnologia é o computador, ai, tecnologia é o sistema da instituição, o prontuário eletrônico. Não. A tecnologia, gente, é um recurso que a humanidade sempre usou, certo? Um martelo é uma tecnologia, se a gente for pensar. Uma tecnologia simples, menos complexa, mas tudo que o homem inventou ao longo da história para facilitar a sua vida, para que ele possa, digamos assim, viver melhor na sociedade, é considerado um conjunto de técnicas, que é tecnologia. Então, ao longo da história, o homem sempre usou tecnologias, porque nós sempre criamos coisas para facilitar o nosso trabalho, para facilitar a nossa vida. Mas hoje o desenvolvimento tecnológico está em tal nível, né, que o capitalismo se apropriou e essa tecnologia, ao invés de potencializar, por exemplo, que com o uso do maquinário a gente trabalha menos, essa tecnologia acaba tirando postos de trabalho, porque o capitalismo vê o desenvolvimento da tecnologia para potenciar lucros e não para melhorar a vida humana. Infelizmente, a contradição da tecnologia apropriada pela propriedade privada. Então, de todo modo, a tecnologia, em resumo, certo? Um conjunto de técnicas que o homem faz para facilitar a sua vida, para acelerar as suas habilidades, potencializar os seus recursos. Então, toda tecnologia, ela é síntese de capacidades humanas. Pense no seu celular. O seu celular é uma síntese ontológica.
O que isso significa? Que ele condensa várias coisas, várias tecnologias anteriores. Ele condensa um telefone, ele condensa uma câmera fotográfica, ele condensa uma câmera de vídeo, ele condensa um computador, porque ele navega tranquilamente na internet, ele condensa, até se a gente pensar, certo modo, os correios, né? Porque hoje você troca mensagens pelo celular. Então, ele foi aprimorando várias técnicas que nós desenvolvemos ao longo da história numa única tecnologia. Ele é síntese de vários conhecimentos históricos da humanidade. É o que nós chamamos de uma síntese ontológica. Então, toda tecnologia ela é fruto de um desenvolvimento histórico. Ela nunca parte do zero. Ela sempre está avançando, certo? Por isso que não tem como regredir, jamais. Avançando, né, eu mais uma vez reforço aqui que tecnologia não é só celular e não é só computador. Tecnologia da informação e da comunicação é todo e qualquer recurso tecnológico, o conjunto de recursos que nós usamos. Pode ser o computador, pode ser um fluxograma que você faz, pode ser um protocolo, até um planner pode ser considerado uma tecnologia, qualquer coisa que facilite e traga sistematizado uma série de habilidades que potencialize, certo, as nossas atividades da vida cotidiana. Bom, agora eu vou iniciar a parte de plataforma, software e sistemas. Tá? Isso tem relação direta com as tecnologias da informação e da comunicação. E elas são as mais tradicionais, abre aspas, no uso do trabalho profissional do e da assistente social. Obviamente, muitos de vocês, se forem profissionais ou forem ser profissionais em breve, vão usar computador. Hoje, a maioria dos serviços públicos das empresas contam com isso do computador. Você consegue imaginar um trabalho realizado sem a tela? Hoje são poucos. Principalmente de profissões intelectualizadas de nível superior, a maioria requer esse recurso da tela e do computador. Então, tem sido incorporado, não na mesma proporção do trabalho em geral, mas cada vez mais a tecnologia no processo de trabalho de assistentes sociais, principalmente na saúde, na assistência social e no sócio-jurídico. Eu cito esses 3 campos porque nesses campos é muito mais avançado, mas óbvio que na educação também há plataformas e softwares, em outros campos também há uso de plataformas, softwares, sistemas, computadores, telefones, que tudo isso é considerado tecnologia da informação e da comunicação. Esse processo demanda muitas vezes uma grande quantidade de tempo, certo, para preenchimento de formulário, domínio dessas tecnologias, o que acaba, infelizmente, sacrificando uma relação direta profissional e usuário. Lembra que eu te falei que, infelizmente, nessa sociedade da acumulação flexível, é muito exigido o registro de tudo. Se você já é profissional, você já reparou que tudo se tem que registrar. Eu, por exemplo, sou trabalhadora da saúde e tudo nós temos que registrar. Tudo tem que estar registrado, inclusive muitas vezes de forma dupla. Você registra no papel, você registra no computador, você registra no prontuário, você registra no sistema. Tudo tem que estar documentado como forma, muitas
muitas vezes de salvaguarda do profissional, mas também como uma requisição institucional, abre aspas, de controle, mas também porque nós vivemos nessa sociedade da informação e da comunicação cada vez mais. Então, essas plataformas e esses softwares acabam requerendo que muitos profissionais tenham que preencher muitas planilhas, muitos formulários e ficar muito, usando esses softwares, essas planilhas e esses sistemas. E quando você usa muito esses sistemas, acaba sacrificando uma parte do nosso trabalho, que é o contato direto com a população usuária. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso, com a inserção do teletrabalho, que é uma tônica, certo? Que vai ser catalisada agora no período pós-pandemia. Então, nós temos, como característica do nosso trabalho, que nós somos uma profissão que lida muito com relações, que lida com a humanidade, que lida com essa parte subjetiva da vida, com esse contato direto com a população usuária. Mas, se o nosso trabalho cada vez mais está relacionado às telas, às plataformas, aos softwares e aos sistemas, nós acabamos sacrificando um tempo desse trabalho para registrar que a gente poderia estar fazendo um atendimento mais qualificado, direto, sem a preocupação de estar tudo registrado. Compreendem? Então, cada vez mais a gente está perdendo essa dimensão educativa, de trabalhar diretamente. Inclusive, já é uma tônica apresentada por alguns autores, com algumas pesquisas científicas. Inclusive uma minha, que eu não tenho como divulgar agora, mas o que eu observei nessa pesquisa que eu fiz? Que cada vez mais, isso antes da pandemia, obviamente, agora com o processo pandêmico da Covid-19, é completamente compreensível que cada vez mais os assistentes sociais fazem atendimento e abordagem individual, ao invés de fazer abordagens grupais. Isso porque geralmente não há tempo suficiente para as atividades, há uma sobrecarga de trabalho, há também situações sigilosas, é claro, muito complexas da vida social, mas também por essa demanda do preenchimento das plataformas, dos formulários, enfim, acaba se optando por um atendimento mais individualizado. Mas mesmo esse atendimento individualizado, ele acaba ficando sacrificado, e se ele fica sacrificado, acaba-se também prejudicando o estabelecimento de vínculo profissional-usuário. Esse vínculo está cada vez mais, na minha avaliação, frágil. Nós já fomos mais orgânicos com a população, nós já fomos mais vinculados organicamente com essa classe subalterna, nos termos da Carmelita Yazbek. Há um distanciamento que, a meu ver, é causado por essa tecnocracia, é causado por esse uso excessivo de plataformas, software, preenchimento de formulário e requisição institucional de excesso de registrar, certo? É muitos registros em excesso. Além disso, essa incorporação coloca novas demandas e atualiza também velhas propostas de trabalho, tanto de forma presencial como a partir de uma nova modalidade, que é o trabalho remoto, realizado a partir de casa ou home office, muito típica de profissões mais intelectualizadas, cujo trabalho é essencialmente imaterial. Já até mencionei isso para vocês. Quem é que faz, gente, teletrabalho? Quem é que fica em casa? Quem é que faz home office?
são geralmente profissões mais intelectualizadas, né? É muito raro você ver profissões menos, que, abre aspas, não frequentaram o nível superior, terem esse, abre aspas, condição de fazer o teletrabalho. Mas isso está vindo para o serviço social, mesmo sendo uma profissão que está muito ligada à população usuária, tá? Isso antes da pandemia já vinha sendo colocado como requisição essa demanda do teletrabalho, do home office para os assistentes sociais. Contudo, eu vou em breve falar para vocês um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Eu separei aqui algumas vantagens e desvantagens para a gente poder visualizar melhor, né, essas plataformas, esses softwares, esses sistemas no nosso processo de trabalho. Porque tudo é contraditório, gente. Tudo é contraditório e não só há pontos negativos. Quais são as vantagens que essas plataformas, esses softwares e o uso desses sistemas trazem para o nosso processo de trabalho? Sem sombra de dúvidas, ele acelera e agiliza alguns trabalhos, otimiza o nosso tempo. Com certa ressalva, vou falar daqui a pouco sobre isso. Ora, imagine construir uma planilha através do Excel. Nunca foi tão fácil mensurar dados, coisa que sem a tecnologia fica muito mais difícil. Imagine também a facilitação da comunicação interna da equipe sem a tecnologia, sem o WhatsApp. Muitas vezes, mesmo o meu setor tendo telefone, eu acabo me comunicando com os meus colegas de trabalho através do WhatsApp. Não assistentes sociais, mas a outra equipe, médico, enfermeiro. Eu trabalho na saúde, tá? Então, acaba facilitando a comunicação interna. Aí mando foto para eles quando preciso. Isso na pandemia ajudou muito. Então, tem vantagens, facilita a comunicação. Inclusive, por exemplo, uma das características hoje, né, muitos assistentes sociais têm duplo trabalho. É uma característica minha e das minhas colegas de trabalho. Então, a gente só consegue nos comunicar através dos grupos do WhatsApp, que acaba sendo também mais trabalho, se a gente pensar, porque quando você chega em casa, você continua trabalhando ainda no WhatsApp. Então, mas também permite que você acelere. Então, reuniões a gente faz, antes mesmo da pandemia, as nossas reuniões de equipe já são online, porque tem gente que mora fora, tem gente que não tem tempo. Então, tem a questão do deslocamento também. Então, antes da pandemia, a gente já usava muito a comunicação e a tecnologia. Talvez a gente não prestasse muita atenção. Além disso, permite uma integração intersetorial, se a gente pensar prontuários eletrônicos, se a gente pensar municípios que são mais preparados e que possuem uma interligação entre as políticas. Muitos municípios não têm, mas muitos municípios já têm essa facilidade de trocas de informação entre as políticas e até entre, né, o poder executivo e judiciário. Contribui ainda para o meio ambiente. Se a gente pensar que economiza muito papel, né? Isso é muito importante a gente falar, porque a gente vive, né, de fato, uma crise ambiental no nosso planeta, e falar da redução do uso de papel é muito importante, não é pouca coisa, e as plataformas, os softwares, os sistemas têm essa vantagem. Ora, eu vou fazer aqui uma ressalva, sem romantizar isso,
porque também a tecnologia, quando ela é feita de forma que ela quebra rápido, ela também gera lixo eletrônico, tá? Então não vamos romantizar também, mas também contribui também. Pontos positivos e pontos negativos. Ainda sobre, né, as questões das desvantagens, nós temos perda ou comprometimento de sigilo. Por quê? O que acontece? Muitas vezes, esses sistemas, essas plataformas, esses softwares, várias pessoas podem ter acesso. Agora, contudo, né, há instituições que criam níveis de acesso, ou seja, só vai poder acessar aquele relatório que foi construído no sistema e enviado via sistema, o assistente social do setor. Mas não é toda instituição que tem níveis de acesso. Então, você acaba, né, perdendo a privacidade. Tem muitos assistentes sociais, né, eu já vi alguns relatos, que colocam, escrevem, né, anexam um documento, um relatório, e colocam a letra branca do relatório para que não se leiam. Imagina, você tem que colocar a letra branca do documento dentro do software da plataforma para que o sigilo seja preservado, porque vocês sabem, a partir do momento que num documento técnico profissional você escreve uma informação, o sigilo está perdido. Se algo é realmente sigiloso, você deve guardar a informação para você mesmo, porque tudo que é escrito, tudo que é registrado, tudo que é encaminhado, perdeu o sigilo. Isso é importante. Então, além da perda, temos o comprometimento, porque uma coisa também é se comprometer o sigilo entre instituição, entre profissionais, de uma categoria para outra, mas também porque as pessoas, né, que criam as plataformas, que cuidam da manutenção ou mesmo da instituição, podem ter um nível de acesso geral. Um diretor, um coordenador multi, por exemplo, que se não tiver esses níveis de acesso, pode, por exemplo, acessar tudo que é feito, né? Isso pode acontecer no papel também, que algumas instituições autoritárias podem ter esse tipo de comportamento. Além disso, tem uma outra desvantagem que eu quero destacar, que é o duplo trabalho. Por isso que eu coloquei uma ressalva na otimização do tempo. O que é duplo trabalho? Você ter que fazer a coisa no papel para poder repassar para o computador. Isso é duplo trabalho, porque você vai perder o tempo duas vezes. Você vai fazer o documento no papel, um relatório no papel, um parecer no papel, um estudo social no papel, para depois repassar para o computador. Imagina, isso é um duplo trabalho. Você vai ter que fazer o mesmo trabalho duas vezes, portanto, vai otimizar o tempo como, né? Imagina, isso é a maioria dos casos, porque muitos assistentes sociais ainda não estão habituados. Eu, por exemplo, tenho às vezes muita dificuldade de escrever algumas coisas diretamente no computador. Talvez uma geração mais jovem que esteja chegando aí já consiga fazer tudo no computador, mas muitas pessoas só conseguem fazer, né, as coisas no papel para depois passarem para o computador. Isso é duplo trabalho. Imagina, a pessoa vai fazer o mesmo documento duas vezes, né? Isso a gente tem que pensar, porque essa questão da tecnologia da informação da comunicação, ela é geracional. Nem todo mundo é da mesma idade, nem todo mundo teve acesso às informações e às tecnologias da mesma forma. Portanto, não tem a mesma formação para isso. Tem gente que não tem domínio de Word,
de Google Drive, de nuvens, de softwares, de plataformas, e não se sente confortável de escrever diretamente na plataforma, como eu também observei, né, em algumas escutas, em alguns debates que eu fiz, né, a partir do núcleo que eu participo na PUC São Paulo, que é o NETRAB, o Núcleo de Estudos do Trabalho. Além disso, existe um maior controle da força de trabalho, como através de ponto eletrônico, através do que você faz e quando, fica tudo registrado, que hora você editou o documento, que hora que você acessou a plataforma, que hora que você fez. Além disso, tem um grande problema, que para mim é o maior problema, que pode determinar o ritmo e como deve ser seguido, porque muitas vezes existem já algumas plataformas, acreditem se quiser, que determinam o tempo de atendimento, certo? Que determina como isso deve ser feito. Óbvio que isso é de forma desigual e combinado no Brasil, gente, porque o Brasil ele não tem acesso igual à tecnologia. Uma coisa é eu falar, né, de Paraíba, uma outra coisa é eu falar de São Paulo. São dois estados diferentes, com acessos diferentes a softwares, plataformas e sistemas. Mas a gente tem que pensar que uma hora ou outra isso vai chegar para todo mundo. Se você não está vivendo ou não viveu, vai viver em breve isso no seu trabalho. Uma outra coisa que para mim é a parte mais grave, gente, é essa parte do trabalho em forma de script. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que existe um roteirinho que o profissional tem que seguir. Porque o sistema ele já vai criando perguntas prontas, como um prontuário eletrônico, o próprio SUS é desse jeito. Você não tem muito como fugir, e acaba que muitos profissionais acabam requerendo esse tipo de script, de roteiro, para seguir só aquilo que está sendo requisitado pela política. E aí tem um comprometimento da autonomia profissional. O que é script? Script é um roteiro. Então, você vai seguir as perguntas que está no formulário, que está na plataforma, que está ali no sistema para ser preenchido. Então, tudo que fugir dali, você pode até fazer, mas muitos profissionais acabam, né, pelo tempo que tem, pela alta demanda, reduzindo o trabalho, que deveria ser um trabalho socioeducativo, mais intelectualizado, um trabalho mais profundo, mais complexo, reduzindo a um script mais tecnificado. Essa, para mim, é a parte mais profunda, porque isso acaba tirando do serviço social aquilo que o diferencia de outras profissões, que é justamente essa parte intelectual. Se eu só preencho formulários, se eu só preencho as perguntas que o sistema traz, qual é a minha contribuição profissional? Qual é o meu diferencial? Porque preencher perguntas e formulários, qualquer pessoa pode fazer se tiver o script, não é verdade? Bom, agora eu vou entrar na discussão do home office, do teletrabalho, que é esse trabalho de forma remota, ou esse trabalho em casa. Há diferenciações. Aqui eu vou tratar um pouco da mesma forma, certo? Existe o teletrabalho, que é o teletrabalho que é esse teletrabalho através de telas, e o home office é quando você trabalha de casa, tá? É diferente. Mas eu aqui vou tratar da mesma forma com vocês.
Acaba que muitos assistentes sociais, né, estão nessa modalidade, principalmente com a pandemia. Começou com a pandemia? Não, não começou com a pandemia. O home office, por exemplo, o teletrabalho, já é uma demanda que vinha sendo apresentada principalmente no sócio jurídico, no Ministério Público de São Paulo, por exemplo, em alguns tribunais de justiça para os assistentes sociais, mas principalmente no Ministério Público, Ministério Público da União, enfim, essa demanda do home office, certo? E isso é muito sedutor. Com a pandemia, então, abriu-se as portas. Eu partilho da tese da Raquel Raicheles que a pandemia ela virou, na verdade, um laboratório para o capitalismo e mesmo o Estado brasileiro, né, testar uma série de formas de trabalho para ver se dão certo. O home office é uma delas. E o home office é muito sedutor, gente, porque ele traz diversas vantagens para os trabalhadores. Qual? Ele otimiza o tempo de trabalho, ele, de certo modo, permite que o trabalhador economize um tempo que ele gastaria no transporte, certo? Nas grandes cidades, isso então, imagina você morar em São Paulo, você perde 1 hora no trânsito, 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Você tem a possibilidade do home office, que é você trabalhar da sua casa. Contudo, isso é uma proposta muito sedutora. Contudo, nós temos que problematizar também. Agora, com a pandemia principalmente, muitos de vocês devem ter ficado em casa algum período ou outro, enfim. De certo modo, a gente pode dizer que sim, otimiza o tempo do trabalho, porque você não perde o tempo de transporte, né, para ir para o trabalho. Você, de certo modo, ainda consegue ter mais autonomia no seu processo de trabalho, porque não vai ter, digamos assim, ninguém te vigiando na sua casa, mas em contrapartida, os custos desse processo de trabalho é socializado para o trabalhador. Como? É o trabalhador que tem que pagar energia, é o trabalhador que tem que pagar a internet, muitas vezes o computador, Eu não vou, hoje eu não vou não, mãe. Hoje é só abertura. Logística Já fica hoje, a cargo do só trabalhador. outro dia. O Tribunal de Justiça de São Paulo Hoje bilhões com home office. Imagina, gente, isso é muito sedutor para os gestores, né? Economizar dinheiro em tempos de um Estado tão mínimo. Então, essa proposta do home office, ela veio para ficar, sem sombra de dúvidas. Eu não tenho dúvida, o home office veio para ficar. Óbvio que, por exemplo, para assistentes sociais da saúde, é muito mais complexo. Como é que você vai falar para o assistente social que é plantonista, que tem que estar ali atendendo demanda no hospital? Mas eu não vou, acho que eu não vou. Como é que ele vai fazer home office, teletrabalho? Mais complicado. Da assistência social, talvez em parte, teletrabalho. Lá pro final de semana. Mas lá pro final. O sócio jurídico dá todo? Não, mas em parte. Então, talvez para o serviço social venha uma proposta E mesmo, final da semana, do home office em parte, não na completude da carga horária do processo de trabalho. Ela passa sábado, sexta e tá certo.
Uma outra vantagem, né, do teletrabalho é a questão da segurança, de você ficar em casa, é a questão também, né, do trabalho doméstico. Imagine, né, para as mulheres, o que seria, né, muitas trabalhadoras que não estão tendo a oportunidade do home office, estão com seus filhos em casa, sem frequentar a escola. Então, tem essa vantagem do trabalho doméstico, né, porque a gente sabe que muitas mulheres acumulam trabalho com trabalho doméstico. Contudo, né, acaba uma sobrecarga, porque tem-se não só o trabalho doméstico, a administração do lar, o trabalho mesmo, porque a tendência é que o home office aumenta as metas. Vou explicar daqui a pouco sobre isso. No mais, uma desvantagem é o isolamento dos trabalhadores, né? Porque quando você fica em casa, você vai perdendo a dimensão coletiva do trabalho, você distancia esse contato da organização política dos trabalhadores. Isso é muito prejudicial. E isso é, digamos assim, favorável a um processo de dominação ideológica do capitalismo. Porque se eu manter os trabalhadores em casa, qual resistência e qual forma de organização e politização de resistência eu vou ter, certo? Bom, uma outra desvantagem que eu visualizo em termos para o serviço social é uma fragilização e uma vinculação mais frágil com a população usuária. Mais uma vez aqui, prejudicando o trabalho socioeducativo, prejudicando a dimensão política da socialização da informação desse trabalho e privilegiando a dimensão técnica. Então, mais uma vez, nós temos aqui a perda de um trabalho mais intelectualizado e o privilegiamento de um trabalho mais tecnicista, que muitas vezes a gente acaba não refletindo sobre isso porque somos atropelados pelas demandas do cotidiano das instituições. Além disso, tem várias outras desvantagens que eu vou pontuar para vocês no home office. Uma das características do home office, e se você ficou em casa durante esse período da pandemia, você deve ter percebido que parece um trabalho sem fim. Parece que o trabalho não termina nunca, principalmente porque você está muito conectado. Então, você começa o dia trabalhando, você termina o dia trabalhando e parece que quanto mais você faz trabalho, mais trabalhos aparecem. Além disso, há uma confusão dos tempos de trabalho com os tempos de não trabalho, ou seja, trabalho e não trabalho, trabalho e descanso se confunde, até porque você está trabalhando dentro da sua casa. Então, há uma invasão da vida privada da pessoa. Quantos episódios vocês não viram, né, de fatos da vida privada, inclusive fatos muito chocantes, como uma morte de uma professora dando aula por Covid-19, como fatos de violência doméstica. Então, há uma invasão da vida privada e que acaba sendo muito prejudicial, né, para a pessoa, porque ela vai perdendo a dimensão do que é público e do que é privado. Além disso, trabalha-se o tempo todo, mesmo quando acha-se que não. Você está trabalhando, por exemplo, muitas vezes vocês estão no grupo de trabalho no WhatsApp
E você acha que aquele tempo que você está no grupo do WhatsApp do trabalho não é trabalho, mas aquilo é trabalho, porque você está lendo, você está digitando, você está despendendo um tempo e você está despendendo energia. E trabalho é dispêndio de tempo e de energia. Óbvio que nós, o serviço social, a gente não gera mais valor. Que hora é essa? Né? Porque trabalhamos com 10h13. serviços. Então, mas é trabalho porque há intelecto e há energia envolvida. Além disso, há uma extensão de horário e, portanto, uma ausência de descanso, se perde horário de almoço, se perde horário de descanso, né? E vocês sabem que as telas, elas cansam mais. Vocês provavelmente já estão muito cansados vendo essa palestra, o que seria diferente se ela fosse presencial, porque o presencial ele tem uma energia. Você vê pessoas, gente, é muito diferente, né? Uma coisa, você deve ter notado, se você teve aula online, se você participou de live, é muito mais cansativo você participar de lives. Tem a ver com a luz, que é mais forte, e tem a ver também com uma questão de um processo mais de isolamento que a gente está. Então, nós não somos seres que foram feitos para ser isolados, nós somos seres sociais que foram feitos para ser conectados com outras pessoas. Além disso, né, geralmente no home office se coloca metas mais precisas, inclusive para o serviço social. Porque se coloca o home office, principalmente nesse tempo pandêmico da Covid-19, como uma vantagem. Ficar em casa é um luxo. E se a gente pensar hoje, ficar em casa de fato, estar protegido, não estar, né, digamos assim, podendo pegar a Covid-19, né, de fato, as pessoas veem isso como um sedutor, poder ficar em casa, proteger a família, se proteger. Então, a instituição acaba vendo assim, tá, home office, mas em contrapartida, o que você vai me oferecer? Então, aumenta-se as metas. Muitas vezes, o que eu observei, algumas instituições colocam linhas mínimas de relatórios para a produção dos assistentes sociais. Então, o assistente social tem que produzir relatórios com X número de linhas, no mínimo 30 linhas, para o relatório, né, digamos assim, estar dentro do que eles chamam de qualidade, porque aí se perde a qualidade nos termos humanísticos, e o que está aqui em questão é a questão da tecnocracia, do registro, do que pode ser quantificável. Além disso, quantos relatórios se produz por dia, como se isso também fosse algo, né, que a gente pudesse ser produzido, assim, como se um relatório social, um estudo social, fosse um documento qualquer que a gente produz. Então, se aumenta as metas mesmo para o serviço social. A questão do script, que eu já mencionei, de um roteiro, de perguntas prévias, o que acaba limitando e tirando a autonomia do profissional. O tempo médio de atendimento, eu coloquei uma interrogação, porque é algo que eu ainda estou pesquisando, mas, né, talvez nesse projeto, por exemplo, do INSS digital, né, as metas para as trabalhadoras, para as analistas do seguro social, também envolvam um tempo médio de atendimento. Então, a pessoa não pode, no home office, estender para um determinado tempo, tem que ser um tempo mais ágil possível, né? Isso também está em questão, ou seja, um controle menor que a pessoa vai ter do tempo. Além disso, mais avaliações de desempenho, porque, mais uma vez, o home office é tido como luxo e tem que se ter contrapartidas. Pois bem,
Além disso, o que é que vem sendo demandado para o serviço social que envolve tecnologias da informação e da comunicação? Nós temos sido demandados pelas Demanda de instituições que televisitas, nós atendimento por atuamos telefone, para via fazer e-mail, agendamento, estudos televisitas, socioeconômicos para de fazer formas remotas. atendimentos por telefone, por WhatsApp, atendimentos via e-mail, agendamentos por telefone, estudos socioeconômicos de forma remota, isso já foi solicitado também pelo CNJ, atendimentos via celular. Então, o que a gente vai observando? Que, né, as pessoas, elas não fazem nenhum tipo de critério, apenas vão solicitando para o serviço social, né, que se faça, a partir da tecnologia, os atendimentos. Sem muitas vezes analisar quais são as demandas e como são essas demandas do serviço social. Imagina você fazer um estudo socioeconômico através de um webcam com uma criança que está sendo violentada. O que garante que ela não está sendo coagida, constrangida para mentir para a webcam? Então, muitas vezes se acha que para o serviço social fazer um estudo socioeconômico, um atendimento assim remoto, de home office, é a mesma coisa que um médico liberal, né, que a pessoa opta por fazer uma consulta na telemedicina. É completamente diferente, porque as demandas